O ano era 2020, eu tinha iniciado as minhas turmas online de yoga, dava aulas online de yoga, pandemia, né? Então, em geral, eu fazia aulas de yoga online. Beleza, e eu dava as minhas aulas através do meu celular, que na época era um iPhone, que eu tinha ganhado do meu amigo Pedro, e aí esse telefone tava comigo já há alguns anos, tá ligado? Tava como aquele esquema, gente, quando o telefone começa a pedir pra descansar em paz. Aí o bicho começa a ficar viciado, bateria viciada, celular esquentava, não tinha memória, eu tinha que andar com um carregador portátil sempre, aquela humilhação tecnológica, né? Que eu não sei se você já experienciou, mas faz parte da nossa sociedade, né? Ok, as aulas estavam muito bem, estava sendo muito bom como Sal Crespo trabalhando aqui, estava pela primeira vez ali fazendo meu dinheiro independente, autônomo, de maneira que eu consegui me organizar. Falei, pô, vamos lá, mereço, consigo comprar um telefone novo, um iPhone novo, com uma boa câmera, uma boa qualidade, uma memória maneira, beleza? E isso tava onde, gente? No meu quadrozinho, no meu quadro dos sonhos. Tinha, né, um telefone novo, tinha uma ring light nesse negócio. Inclusive essa ring light, eu lembro que eu tinha acabado de fazer. O que que eu fiz na época? Eu fiz no Canva uma colagem com os meus desejos. Na verdade, quase todos os desejos ali eram materiais, saca? Tinha desejo como, por exemplo, me livrar das dívidas. Tinha desejo como um relacionamento amoroso. Mas tinham muitos desejos materiais, certo? Da casa que eu queria, um computador novo, celular novo, uma ring light. E aí eu lembro que quando eu fiz essa colagem, levei numa gráfica e imprimi esse quadro dos sonhos. Inclusive saudade de usar isso dessa maneira, né? Eu não tenho atualmente isso. E aí eu pendurei essa colagem na minha casa, tá ligado? E aí quando eu tinha acabado de fazer esse processo, um amigo me mandou uma mensagem dizendo que um colega que morava com ele tava doando uma ring light se eu queria. Sim, gente, poder de manifestação, né? Que são essas pequenas sincronicidades, assim, que já vai te mostrando, gata, tu tá no caminho certo. Continua nesse babado aí que tu tá fazendo, que isso não é viagem, não. Olha que as coisas estão. Tu tá querendo a parada e a parada tá chegando pra tu. Fica, foca. Não se distrai. Continua nesse caminho. As sincronicidades são isso. Desde as horas iguais que tu tá vendo aí, é isso. É o teu eu superior te mostrando que tu tá nesse caminho certo. Esse lance de tipo, tava tendo uma conversa, tava pensando na pessoa, a pessoa apareceu. Cara, você tem um grande poder. Só que você tá distraído aí na Matrix. Acorda. Perceba. Beleza? As sincronicidades são assim. Mas, beleza, então ali naquele momento, cara, eu ganhei uma ring light, ok? E depois disso, gente, eu de fato consegui, comprei meu telefone novo. Mas como vocês acabaram de entender aqui, existia uma lista de desejos. Eu nunca esquecerei a sensação. E pra mim, cara, aquele telefone naquele dado momento tinha sido o item mais caro que eu tinha comprado na minha vida, tá bom? Aquele iPhone ali. O meu computador nunca tinha sido tão caro daquele jeito, né, gente? Eu não tinha carro, até hoje eu não tenho. Enfim, aquilo ali tinha sido a coisa mais cara que eu já tinha comprado. E aí, quando chegou o telefone, foi tipo aquele auge, né? Todo mundo sabe o que é uma delícia de comprar algo novo. E ainda mais uma coisa tecnológica, a gente se sente super bem, assim, é super entusiasmante. Você, a autoestima é outra, né, mano? Você se vê no espelhozinho da selfie mais bonito, a vida fica mais fácil, é menos humilhante para conversar com as pessoas, você consegue usar a tua vida virtual, que é tão relevante quanto a vida real, né, hoje em dia. Então, assim, é super impactante ter acesso à tecnologia de qualidade. Foi incrível, eu me senti super bem. Assim que eu peguei a caixa, comecei, ao mesmo tempo que eu estava experienciando essa sensação de delícia, eu lembro de caminhar na rua, assim, eu acho que eu estava caminhando da casa da minha mãe para minha casa, que eu era vizinho nessa época, sabe? Quando isso aconteceu. Então, caminhando com meu telefone novo para minha casa. E aí eu pensei assim, o celular foi. Agora preciso do computador. Vamos lá, agora tem que ter o computador. Agora é o caminho até o computador. Só que vejam bem, o telefone ele não estava pago, eu comprei ele parcelado. Então assim, o telefone chegou e eu ainda pagaria ele no decorrer de, sei lá, de 10 ou 12 vezes que eu tinha parcelado, não lembro. E aí,
quando eu me conectei com o fato de que faltava ainda comprar, ou, nas nossas palavras aqui, manifestar, co-criar um computador, hoje eu entendo, né? A minha vibração se contraiu. Da expansão que eu estava sentindo, a sensação foi dolorida, porque, veja, eu ainda não tinha nem pagado o celular. Então, na falta também da minha condição e uma organização financeira afins, né? Foi desse modo que eu pude fazer. Então, ainda estava muito longe. Então, eu senti que estava muito longe para eu ter um novo computador. Então, aquele sentimento foi um sentimento de pequenez. Veja bem, o fato era o mesmo. Eu estava experienciando um celular novo que deixaria a minha vida muito mais fácil a partir dali. O meu trabalho, a criação dos vídeos, as aulas que eu dava, enfim, a criação de conteúdo como um todo. Mas eu troquei, assim, foi breve o sentimento de plenitude que essa conquista material tão significativa produziu em mim. Porque quando eu coloquei a minha atenção no próximo item da lista e dentro do campo racional e material ele estava distante demais, ali a minha energia baixou, a vibração baixou. Dito isso, hoje eu entendo, aprendi e ensino aqui nos conteúdos com vocês aqui no canal e nas minhas sessões da minha mentoria e o acompanhamento terapêutico, que é uma terapia justamente de alinhamento vibracional, que é a vibração, ela é criada por essa assinatura eletromagnética que é a sua estrutura de pensamento. Então, eu penso algo, penso novamente algo, penso repetidas vezes a ponto de se tornar uma crença. Então, na minha crença ali, imagina, em 2020, a minha crença ainda era uma crença de que era muito difícil para mim, de que as coisas para pobre é muito difícil e que só se pode comprar se for parcelado. Enfim, eu tinha uma série de crenças financeiras, assim, ou sobre o processo de manifestação que me dizia, cara, e que de fato fazia com que as coisas para mim fossem mais difíceis do que elas são hoje, inclusive. E esse sistema de crenças, quando você acredita nisso, né, um pensamento que gera outro pensamento, isso vai se estruturando como se fossem tijolos, né, que estão aqui com uma massinha de cimento, e aí vem mais um bloco de tijolo, e aí você vai construindo assim uma estrutura mental, que a gente pode chamar que esse sistema de pensamento, essa estrutura mental, de um paradigma. E isso serve como um castelo tão bem estruturado que você interage com o mundo, você experiencia o mundo a partir dessa mentalidade, a partir dessa estrutura mental, a partir desse paradigma. E aí, hoje, eu entendo que existe esse paradigma materialista, que é a gente olha para fora, para a matéria, e a gente interpreta a vida olhando para as coisas a partir do material. Isso é o sistema de pensamento do nosso ego, onde eu vou sempre olhar para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu não tenho. E no ego, infelizmente, não existe limite para a falta. No ego jaz a falta. Porque o que, né, o processo egóico é essa manifestação onde eu saio da consciência espiritual de conexão com a fonte, onde eu sou uma centelha divina, onde eu percebo que eu sou um com o todo, inclusive com você e com tudo que há. E aí eu lembro, né, que eu tô aqui há 30 anos nesse corpo, e esse corpo há de morrer na carne. E o espírito que vos fala não morrerá nesse corpo, assim como o seu também não. E a gente lembra que existe esse processo da eternidade espiritual, onde nós já somos, isso já existe para além da manifestação aqui, ó, desses 30 anos nessa carne. Percebe? Isso existe, coexiste ao mesmo tempo. Existe essa realidade material e existe essa outra compreensão da realidade que vem quando eu me conecto com essa consciência de que eu sou um ser espiritual. E aí eu percebo, cara, que aqui, esse microfone com o que eu tô falando é temporário. Esse celular que eu tô falando hoje é temporário. Então existem essas duas maneiras de interpretar. A maneira do ego, que é essa maneira bem materialista, onde tudo sempre faltará. Porque no ego jaz o vazio existencial. Que vazio existencial é esse? É esse vazio justamente do esquecimento, da falta da compreensão de quem eu sou em conexão com o todo, em conexão com a fonte, em conexão com Deus, ouso dizer, né?
Então, voltando lá atrás, tudo começa nesse processo mental, essa mente intelectual, essa mente superior, enfim, crio essa mentalidade, essa maneira de chegar ao mundo, e isso influencia em como eu sinto, nas minhas emoções, em como eu vou sentir quimicamente aqui no meu corpo. Quais são os processos bioquímicos aqui, quais são as emoções que se manifestam a partir daquilo que eu penso. Então, quando eu penso na alegria, na satisfação de ter um telefone novo que eu conquistei, isso me fazia me sentir muito bem. Quando eu penso em como será difícil eu ter um computador, aí eu me sinto mal. Porque dentro do meu sistema de crenças existe um caminho para eu conseguir ter esse computador, e é um caminho de muito desafio, muita dificuldade. Então aquilo que eu penso influencia no que eu sinto. O que eu sinto está aqui no meu coração. Emana uma forte energia. Então isso aqui, pensamento mais sentimento junto, constrói essa vibração. E é isso que eu estou vibrando. Essa energia que eu estou vibrando quando eu estou te falando aqui contigo no vídeo, essa energia que você está vibrando quando você tem uma discussão com alguém, essa energia que você está vibrando quando você se sente o cocô do cavalo do bandido, essa energia que você está vibrando quando você olha para uma situação e você só foca a tua mente no problema e você se sente no problema, e aí você vibra o problema, isso é muito poderoso. Então, as nossas ações, elas não conseguem ser incoerentes com essa vibração. Então, toda ação, ou todo esforço, tudo que a gente faz aqui fora está apoiado em cima de uma vibração. Então, essa vibração, ela é muito relevante. Porque dentro do paradigma material, eu não olho para isso. Lembra, no paradigma aqui materialista, eu vou focar na ação. Bora, esforço, tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Vamos trabalhar. E bora, 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 bora. E, cara, tá faltando. Então, bora. Pô, tá faltando, que merda. Vamos lá. Vamos que eu preciso desse computador, porque quando eu tiver computador, vocês acham que quando eu comprasse esse computador, eu ia, dito esse cenário aqui, eu ia me sentir pleno satisfeito e ia falar, Yanti, agora sim. E aí eu ia sentir uma paz que excediria todo entendimento. E aí eu ficaria me sentindo assim em plenitude, tá ligado? Eu me sentiria, tipo, conectado com o amor. E aí eu olharia para as pessoas com um tom de felicidade, eu seria gentil com as pessoas. E sentiria que tudo na minha vida tá dando certo. Sentiria que as coisas estão caminhando a meu favor. Vocês acham que ao comprar um computador eu chegaria nesse lugar? Ou você bota fé que ao comprar o computador eu iria direto pro próximo item da lista, assim como foi quando eu comprei o novo iPhone? Vocês percebem que quando a gente vive, enquanto a gente vive guiado pelo ego, por por essa forma de pensamento focada no fora, no que está fora, no que está na matéria, a gente morre no vazio. Pô, mas eu preciso muito de um relacionamento amoroso. Aí você acha que quando você manifestar, encontrar esse parceiro, essa parceira, você vai se sentir pleno? Ou você vai continuar indo de problema a problema? Ah, porque agora esse parceiro tem problemas com o meu parceiro. Claro que tem. Sempre teremos problemas. No ego nunca, nunca será suficiente. Por isso que eu tô aqui para te lembrar que é primeiro dentro e depois fora. Primeiro dentro e depois fora. Quando eu comecei a minha mentoria e o meu processo de servir a vocês, né, depois que eu parei com as aulas de yoga, eu estava ainda muito dentro do paradigma materialista, do esforço. Vamos lá, vamos construir uma rotina de bem-estar. E eu estava caminhando para onde eu cheguei aqui agora, né? Mas ainda limitado. E aí, trabalhando num processo de identidade, não, muito importante que você mude quem você é primeiro, né? Guiado muito lá pelo Hábitos Atômicos, apoiado no sistema do livro ali, né? A gente tem ali as camadas de mudança de comportamento, aí começa pela identidade, apoiando o processo até mudar o resultado. Então, eu já trabalhava dentro dessa perspectiva interior. Só que é como se eu estivesse aqui na ponta do iceberg e hoje a gente chegou num lugar dentro da mentoria, principalmente, né? Muito profundo, né? Dentro, aprofundamos nesse iceberg. E aí a gente percebe que, beleza, você quer muitas coisas, eu também quero muitas coisas na matéria. Só que está claro, e eu preciso te lembrar, a clareza aqui, de que conquistar essas coisas não significa paz. E que antes mesmo de você conquistar essas coisas, se você experienciar a paz aqui agora, contemplando,
aprendendo a se conectar com a tua identidade espiritual, aprendendo a perceber que para além do teu ego, do nome que tu recebeu, do nome que você se deu, da tua pele, do teu corpo, saca? Do teu gênero, para além da tua história de sofrimento, quem você é em essência, que você sempre pode lembrar que você nunca deixou de ser. Quando você faz essa conexão, quando você pede ajuda à sua espiritualidade, quando você se conecta com a divindade de você faz o processo de limpeza, pede ajuda a ela para limpar essas crenças de dor, aí você consegue experienciar a paz. E isso é um treino, tá? Cotidiano. Cotidiano. De reeducar, intelectualmente, claro, mas também quimicamente, né? Porque você precisa se ressensibilizar a conseguir, por exemplo, contemplar o céu azul. Mas se você está focadíssimo nos problemas, você não consegue perceber que tem um céu azul ou que tem uma neblina bonita passando na nossa frente. Sempre existe o belo. Sempre existe o belo. E sempre existe a falta. Depende de qual lugar você quer experienciar. Depende de qual paradigma você está sustentando a tua vida. Se for pelo ego, a falta vencerá. Agora, se você se rende à verdade que vem desse processo, né? De lembrar quem você é em essência, fortalecer sua identidade espiritual, se reconectar espiritualmente, aí o grande Chan, isso não significa uma negação da matéria, uma negação do computador novo, do carro, do iPhone novo. Porque uma vez que você está sustentando essa vibração de plenitude, de já ter o que você precisa aqui agora, certo? É muito mais fácil de você conseguir ter uma vibração que sustente a ação, que gere a inspiração para você chegar nesse resultado. Se eu estou agindo na falta, tudo que eu vou criar são evidências de falta. Então eu vou para a vida encontrando dificuldades que fortalecem as minhas crenças de como para mim é difícil. Se eu estou me sentindo bem e num contrassenso absurdo, porque a sociedade não está te dizendo para priorizar se sentir bem. Isso é papo de maluco. Isso é papo de coisa de privilegiado. Ai, aí a gente surta, né, ouvindo isso. Por isso que eu sinto que é tão importante eu dizer isso, porque eu sei o que é não ser socialmente falando, né, uma estrutura social, uma pessoa privilegiada. Afinal de contas, eu tenho aqui várias tagzinhas, né, identitárias que tá fora desse lugar. Enquanto uma pessoa preta, LGBT, periférica, enfim. Então eu sei como é se conectar e crescer com dificuldades materiais. Só que eu fico muito feliz de hoje poder estar aqui tecendo esse discurso, que não é um discurso, né? Mas é uma verdade, um lampejo de verdade, que se você está ouvindo até agora é porque teu espírito está pedindo por isso, por essa lembrança. Cara, como é possível me reeducar para que eu possa experienciar a paz aqui agora? Porque no ego vai sempre, essa falta vai estar sempre faltando, né? Mas uma vez que você se conecta espiritualmente, você começa a perceber, caramba, essa falta é uma... Não precisa ser... Meu foco não precisa estar na falta. Eu não preciso estar olhando para isso o tempo todo, pensando nisso o tempo todo, sentindo isso o tempo todo, emanando falta o tempo todo. Como seria ir para o trabalho, conversar com os clientes, ou me relacionar afetivamente, indo para o lugar de que, cara, tudo é temporário, tudo está no lugar e nada tira a minha paz. Sozinho você não vai conseguir isso. Sozinho é você sempre no esforço do ego. Mas quando você se rende, se conecta à sua espiritualidade, aí você consegue ir com esse, a partir desse outro lugar. Bom, dá pra falar, a gente vai falar disso eternamente, tá? Aqui nesse canal. Mas eu quero que você deixe alguma questão, alguma dificuldade de interpretar, de entender isso, enfim, para que eu possa fazer algum vídeo te ajudando, como eu faço na mentoria com a galera, né? Então, trazendo sempre casos reais e sempre existirá os nossos casos, como eu trouxe aqui a compra do meu iPhone, sempre vai, e do computador, sempre vai existir casos do nosso dia a dia. Isso não é nem um pouco que eu estou dizendo aqui, não é nem um pouco teórico. Você está vibrando aí agora, você está pensando e alimentando crenças ou desconstruindo crenças ao vivo agora. Isso está construindo a tua vida, a tua realidade absolutamente a todo tempo. Isso não é teórico, isso é prático. Todas essas palavras aqui são práticas e estão te atravessando.
Então, eu estou aqui em prol da verdade, que a gente possa sair dessa matrix zona, onde essa caneta é mais real do que o meu espírito, porque isso não é uma realidade. Essa caneta aqui será destruída, por mais que seja um plástico que demore muito, que ela vai morrer depois de mim, ela e minha carne morrerão, mas o meu espírito e o seu não. Então a gente precisa olhar para isso. E isso me ajuda, inclusive, né, a comprar mais canetas, se assim for necessário. É isso, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário. Estaremos aqui falando mais, te ajudando a sustentar esse lugar desperto. Até o próximo vídeo.